Estamos de volta, né, nosso... Olha aqui, ó, tem que botar o microfone, né? Mas estamos de volta. Tu tens os resultados... Temos os gols da Série A. Os gols? Então vamos aos gols. Não sei se a nossa central técnica tem os gols, então começando pelo Grêmio. Vamos lá, os gols do Grêmio contra o Furacão, contra o Atlético do Paraná ontem, lá na Arena da Baixada. Uma importante vitória do Grêmio, né, Valdir? Muito importante. O gol do Luan, então logo no começo do segundo tempo, o Grêmio se consolidando na liderança da Série A do Brasileirão. Que é muito cedo ainda, mas é preferível estar em primeiro que em último, né? Então... Com certeza. E o Luan ontem acabou fazendo, e o Barrios? O Barrios, mais uma vez, estava lá para marcar o seu gol. Então... o Barrios, se não estou enganado... É o 10º gol do Barrios. É o goleador do Grêmio na temporada. É o goleador do Grêmio na temporada. Ultrapassou o Bolanhos, né? O Bolanhos que está se recuperando de lesão e possivelmente será convocado para a seleção do Equador. Provavelmente, né? O Grêmio... como é uma data lá, e o Grêmio poderá avaliar ele se ele vai ter condições ou não de participar, né? Data FIFA? É um jogo, amistoso. Isso é um amistoso, e como ele vem vindo de lesão, então o Grêmio vai poder analisar se vai ceder ou não, né? Então... Nós temos os resultados de toda a rodada da Série A. Então vamos lá. A Série A que teve no sábado, então o Santos ganhando do Curitiba por 1-0. E o Curitiba me perde um pênalti aos 47 minutos, daí também fica não pode difícil. ser feliz, né? O Atlético de Goiás perdeu para o Flamengo por 3-0 e a Chapecoense na Arena Condá fez 1-0 em cima do Palmeiras. No domingo, além da vitória do Grêmio 2-0 no Atlético do Paraná, pela manhã no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama fez 2-1 no Bahia. Melhor jogador em campo, Paulão. Paulão voltou para a primeira divisão antes que o Inter. Então, Paulão, dispensado pelo Internacional, foi o melhor jogador em campo. Foi o destaque do Vasco. Inclusive, deu o gol do passe da vitória. O gol da vitória passou pelo pé do Paulão. O Atlético Mineiro, em Minas Gerais, perdeu para o Fluminense por 2-1. A segunda, tinha empatado na estreia, perdeu agora, olha o Galo está tropeçando. Tá. O Corinthians, fora de casa, fez 1-0 no Vitória da Bahia. O Botafogo se recuperou, fez 2-0 na Ponte Preta. E à noite, em Recife, o Sport empatou com o Cruzeiro 1-1. E hoje? Hoje, às 20 horas, tem um jogo que complementa a rodada, São Paulo e Avaí. Então, a primeira rodada da Série A foram 33 gols, ou seja, uma média de 3,3 por partida, uma média alta, que há muito tempo a gente não tinha. Nesta já tem, em 9 jogos, 18 gols. Quer dizer, eu espero que hoje, nesse jogo, dê 2 gols. São Paulo e Avaí. Se der 2 gols, nós teremos, então, 20 gols e aí uma média de... Mas vai ficar dentro, mais ou menos. A média de 2 por jogo. Caiu, a média da primeira. Já na Série B, foi 16 gols semana passada em 10 jogos, 1,6. E essa rodada agora abaixou mais ainda. Baixou a média. Para 15, né? Então foram 15 gols. Uma média de 1,5 gol por jogo. 1,5 por jogo. Mas a classificação da Série A, então. Então vamos lá. O G4 hoje tem na liderança o Grêmio com 6 pontos. Em segundo lugar, o Fluminense com 6. O Grêmio nos critérios, o Grêmio tem saldo positivo de 4 e o Fluminense tem saldo positivo de 2. Com terceiro lugar, o Flamengo e a Chapecoense com 4 pontos ganhos. Em quarto lugar, portanto, a Chapecoense com 4, fechando o chamado G4. Em quinto, o Corinthians com 4. Em sexto lugar, também o Cruzeiro com 4. Em sétimo lugar, tem a equipe do Bahia com 3. Oitavo lugar, Palmeiras, Coritiba, Ponte Preta, Santos, Botafogo e Vasco da Gama, todos com 3 pontos. Depois do Vasco da Gama, em 14º lugar, Avaí, Atlético Mineiro e Vitória com 1 ponto.
E na zona... E o Sport. E o Sport Recife também. Um ponto já é o primeiro da zona O primeiro da zona de rebaixamento é o Sport com 1 ponto e 3 equipes ainda não pontuaram no momento. O São Paulo, que joga hoje, o Atlético do Paraná e o Atlético de Goiás. Dependendo desse jogo, o Atlético, ou melhor, São Paulo e Avaí, podemos haver troca na zona de rebaixamento. Se o São Paulo fizer 2-0 no Avaí, o Avaí entra na zona, né, Valdir? Sim, entra e aí o São Paulo sai. Sai, isso aí. Essa, portanto, é a classificação da Série A. E os jogos da Série B que tivemos envolvendo os gaúchos. Tivemos pela Série B na última terça, Brasil de Pelotas 1-1 com Londrina. Na sexta, Vila Nova de Goiás e Juventude 0-0. E no sábado à noite, Inter 1, ABC 1. Temos, Jorge, os gols do Internacional e ABC no último sábado à noite. O Internacional, então, apenas empatando com o ABC de Natal. Quem ficou faceira, com certeza, foi a Cida, Valdir. Ah, com certeza, o time dela, né? O gol do William Potker, mostrando oportunismo, né? Estreou, né? Mas eu acho uma injustiça. Foi bom, é um jogador que ganhou 4 prêmios em São Paulo, mas uma injustiça com o Brenner, que vinha sendo o goleador da equipe. Vinha marcando os gols, né? E aí vai para o banco. Eu acho que faltou critério, né? De escalação. E aí, o gol do Potker. 3 atacantes, olha, vamos tocar um monte. Todo mundo falava isso. E aí o Internacional foi surpreendido porque o time do ABC tinha o Pardal, né? Tinha o Pardal aí. E outras coisas, os entendidos, assim, o Novo Hamburgo, o Internacional não consegue levar, olha só, um cara levou, passou por 3 e aí fez lá, passou por todo mundo. O Pardal completamente livre, né? Uma desatenção. A curiosidade, sabe quem é o treinador do ABC? Do ABC? O Geninho. Geninho, que já passou por aqui. O Geninho jogava, o último time que o Geninho jogou como goleiro? Esporte Clube Novo Hamburgo. E sabe qual é o time onde ele encerrou a carreira e ele começou como treinador? Novo Hamburgo. Esporte Novo Hamburgo. Então o Internacional não tem jeito, esse ano não ganha nada. É só ter alguém do Novo Hamburgo no Internacional, o Novo Hamburgo está passando por cima. Fica complicado para o Inter. Fica complicado, mas é muito cedo e vai dar muito ainda. Mas então, para o torcedor do Internacional, fique o alerta. O Internacional vai ter dificuldades, principalmente de jogar fora. Com certeza, Daniel, esses jogadores do ABC vão colocar no currículo, vão dizer para os empatamos no Beira-Rio lá. Nós fomos ao Beira-Rio um sábado à noite e empatamos com um glorioso Internacional. Eles vão botar isso no currículo dele, na história dele. Não sai mais aí. Não, vão ficar. O Internacional que então fecha o G4 da Série B do Brasileiro, o Figueirense e Santa Cruz liderando com 6 pontos. O Internacional é o 4º colocado com 4. No próximo sábado, o Internacional enfrentando o Paysandu lá em Belém do Pará. E pela Série A, o Grêmio no próximo final de semana enfrentando o Sport lá na Ilha do Retiro. O Internacional, o Grêmio que tem no meio da semana pela Libertadores, né? Jogo decisivo na quinta-feira contra o Zamora. O Grêmio precisando, digamos, pode até perder por 2 gols de diferença que estará classificado. Né? Mas é complicado. Um empate chega. Né? E o Grêmio está na dúvida. Vai ter que poupar jogador. Aonde? Popa no domingo no Campeonato Brasileiro, que está começando, ou popa na Libertadores? Mais 2 jogadores o Grêmio já vai poder usar, que não pode jogar domingo. É o goleiro Marcelo, que não vai poder jogar domingo, e o lateral direito, aí, o Edilson, que está suspenso, não pode jogar ainda 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, vai poder jogar então na quinta-feira, já popa então o Léo Moura. Então, não vai ter problema. E complementando, falando um pouquinho da divisão de acesso, no último sábado lá em Juí, o São Luís de Juí fez 1-0 em cima do Aimoré pelo jogo de volta das quartas de final, ou seja, o Índio Capilé fica por aqui, né? Fica por aqui, né? E o Maninho conseguiu botar o time dele numa semifinal do campeonato. O time do Maninho, que é o Guarani. O Inter de SM? Santa Maria, né? O Inter SM que fez 1-0 no Glória ontem. No tempo normal e depois ganhou nos pênaltis de novo. 4-2 classificou então o Inter SM. E uma última... E vamos falar só, por última notícia, aí a categoria de base do Novo Hamburgo que andou ganhando, né? O JR, aliás. O JR. O JR, que o Sub-20 empatou 3-3 fora de casa com o Ser Alvorada. A equipe Sub-20 e o Sub-15 pelo estadual foi a Caxias do Sul
fez 6-1 na equipe do Tóquio Sport, e o Sub-17 vice-campeão do torneio internacional lá de Veranópolis, o Sub-17 que teve conosco na semana passada o treinador Eduardo Atolini. Muito bem, dizendo isso, estamos colocando um ponto final na nossa participação no Esporte na TV de hoje. Mas voltamos amanhã a partir das 19h30. Amanhã está aqui o Daniel de novo e amanhã temos Treinador aqui, convidado aí que vai passar aqui no santuário. Vai passar no santuário e aí ele vai ganhar domingo já. O treinador que vier aqui amanhã de noite já ganha domingo. É verdade. Dizendo isso, eu deixo o convite. Permaneça com a programação da Vale TV e nós voltamos amanhã às 19h30. Uma boa noite.